Agora nós vamos falar sobre um tema de grande relevância para a medicina e para a sociedade como um todo. O Conselho Federal de Medicina acaba de aprovar uma resolução que obrigará os médicos a declararem se prestam serviços para farmacêuticas e fabricantes de próteses, como palestras e pesquisas. No entanto, outros tipos de benefícios, como viagens internacionais, jantares e presentes, não precisam ser declarados. Para entender melhor as implicações dessa nova regra, que entrará em vigor em março de 2025, eu converso agora com Henderson First, advogado e especialista em direito da saúde. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Olá, Tatiana, muito boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo nesse exato momento. É um prazer estarmos aqui porque nós temos muito importante. Obrigada. Doutor, quais são as principais implicações legais dessa nova resolução do CFM para os médicos, né? E como essa medida pode impactar a transparência na relação entre médicos e a indústria farmacêutica? Bom, primeiro que se trata de um dever ético que é fiscalizado e para todo médico que tenha qualquer forma de interação profissional com a indústria farmacêutica, com a indústria de produção de próteses e qualquer outra relação financeira, demonstre isso. Essa relação, Tatiana, essa obrigação, ela já era anterior. O próprio Código de Ética Médica já falava que este profissional ele tinha um dever de falar em toda a manifestação dele, especialmente aquelas públicas, em sala de aula ou entrevistas, os conflitos de interesse dele. Todavia, para dar maior segurança à sociedade civil e aos pacientes, isso agora se torna uma obrigação específica de comunicar ativamente ao Conselho Regional de Medicina por meio de uma plataforma online. Veja, isso não vai fazer com que a gente tenha certeza de que todos os médicos e médicas estão ali comunicando seus conflitos de interesse. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, esta obrigação ela decorre da lei e ela decorre para a indústria farmacêutica. Então, a própria indústria farmacêutica ela tem este dever de transparência e isso é possível ser fiscalizado por meio do balancete daquela indústria. Ou seja, basta você pegar os livros contábeis que você vai ver para quem que a indústria destinou recursos. Aqui no Brasil, com uma obrigação do médico declarar, e não consta ali nenhuma possibilidade de fiscalização por meio da abertura das contas, há algum risco de que esta conduta, embora seja uma obrigação, ela não seja efetiva por não ter um mecanismo fiscalizatório se ela está efetivamente acontecendo ou não. De todo modo, o simples fato de ter uma regra mais clara e exigindo esse compromisso proativo do médico, já vai estabelecer um novo patamar ético na relação entre a indústria e os profissionais da medicina. Doutor, assim, de uma forma rapidinho, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, né? Para essa pergunta, há uma percepção de que alguns médicos, eles costumam recomendar farmácias específicas ou produtos de determinada marca, né? Como essa nova resolução pode influenciar ou revelar tais práticas? A gente espera, Tatiana, que com isso o médico agora ele seja claro, olha, eu estou indicando porque eu acho que é melhor, mas eu trabalho para eles. Então, ainda que ele indique, o problema não é indicar, o problema é indicar recebendo por isso, recebendo de outras formas e não avisando isso ao paciente. O paciente precisa saber que o profissional está indicando aquilo que ele realmente confia que é melhor, e não aquilo pelo qual ele está ganhando para dizer, ou pelo qual ele tem metas, ou ao qual vai se beneficiar com a indicação. E aí sim, a gente vai ter uma saúde que é baseada nas evidências científicas e não em outros compromissos financeiros ou profissionais que o médico possua. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Eu que agradeço. Prazer. Prazer.